química e balanceamento de reações para mais uma aula de química, então, lá do livro 3, frente B, aula 10, página 9. Eu sou o professor Elcio e a gente vai estar trabalhando agora, primeiramente, aqui com lei volumétrica ou a lei de Gay-Lussac. Essa lei aí foi enunciada e ela só pode ser utilizada quando pressão e temperatura é constante em uma reação química, ok? Então aqui a gente tem uma reação de gás nitrogênio com gás hidrogênio formando amônia, devidamente balanceada, ok? E a gente tem aqui uma relação estequiométrica, ou seja, uma relação em quantidade de matéria, então em quantidade de matéria igual a, presta bem atenção, 1 mol de nitrogênio para quantos mols de hidrogênio? 3 mols de hidrogênio. Lembre-se sempre que a quantidade de matéria é o coeficiente estequiométrico, é o númerozão que tem na frente daqui da substância, que corresponde então a 2 mols de amônia. Então, quando eu tenho essa relação aqui para uma reação que ocorre em pressão e temperatura constante que não se altera, então a gente tem o seguinte, eu posso ter esses quantidades em matéria, esses números de mols aqui, em volumes, ok? Então, a partir de agora, eu posso estar aplicando exatamente esses coeficientes estequiométricos em valores de volumes, ok? Por exemplo, aqui então, o professor vai estar colocando em litros, ó, litros. O que vai estar ocorrendo aqui? Eu posso estar chamando isso aqui então de 1 litro para 3 litros para, então, um total aqui de 2 litros. Podemos chamar isso daqui também de ml, professor? Sim. O mililitro? Sim. Mililitro. Certo? Ou seja, vai ficar aqui, ó, 1 ml para 3 ml para um total de 2 ml. Professor, também posso estar associando isso daí para metro cúbico? Sim. Então, também posso estar chamando isso daqui, então, de metros cúbicos, ok? Ou seja, vai ficar lá, então, 1 metro cúbico para 3 metros cúbicos para um total de 2 metros cúbicos, ok? Ou seja, indiferente de qual é a unidade aqui, a gente sempre tem o quê? O valor em volume, certo? Então aqui, ó, volume. Então, desde que eu siga o quê? Pressão e temperatura constante em uma reação o quê? Gasosa, certo? Em uma transformação gasosa, a gente tem aí então os coeficientes estequiométricos sendo aí utilizados como volumes, certo? Então agora a gente vai estar prestando atenção aqui, ó, lá no exercício 8 da aula 9, que refere-se então à lei volumétrica. Presta bem atenção. O exercício diz o seguinte: os volumes de gás nitrogênio e oxigênio necessários para a síntese de 8 litros de pentóxido de dinitrogênio, considerando que todos os gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Ou seja, dizendo que essa reação está processando aí uma temperatura e pressão constante, ok? Então, primeiramente é pressão e temperatura constante, certo? Então, podemos adotar aí a lei volumétrica ou a lei de Gay-Lussac, certo? Para isso, vamos tirar aqui, ó, qual é a relação estequiométrica que a gente tem. Eu tenho lá então o quê? 2 para 5 para 2. Como a gente pode estar adotando os coeficientes estequiométricos como volumes e as nossas
respostas lá, ó, estão todas em litros e até o que está enunciando lá é em litro. Então, colocamos aqui, ó, a unidade litro, certo? Agora, percebam o seguinte, ele quer saber, então, qual é a quantidade de nitrogênio e oxigênio, certo? Quando ele tem uma quantidade aí de pentóxido de nitrogênio de 8 litros, então quando eu tenho 8 litros desse indivíduo aqui, quantos litros eu terei aqui desses outros dois gases? X litros e Y litros. Percebam o seguinte, meus queridos, que se eu tenho 2 litros aqui, eu tenho 2 litros aqui. Então, se eu tenho 8 litros aqui, obrigatoriamente terei o quê? A mesma quantidade. Então, aqui a gente já sabe que o X é equivalente a 8 litros. Percebam que a única resposta que a gente tem é a letra A, a alternativa A. Mas como que eu descobriria, professor, o valor de Y? Como que é ser feito para descobrir o valor de Y? Simples. Você vai fazer então uma regra de 3. Então, se você sabe que eu tenho 2 litros para 5, ou seja, a cada 5 litros de oxigênio eu formo 2 litros de pentóxido de nitrogênio, então em 8 do produto, quanto que eu vou precisar do reagente? Y, não é isso? Então, multiplicando cruzado, a gente tem o quê? Um total de 2 vezes Y igual a 5 vezes 8. 2 está multiplicando, passa fazendo uma divisão. A gente vai ter então o quê? Y igual a 5 vezes 8 divididos por 2. 8 divididos por 2 é 4, 4 vezes 5, 20. 20 litros. Então está aqui a resposta, 8 e 20 litros. Obrigatoriamente a letra A, ok? Continuando agora, pessoal, vamos lá em balanceamento de reações. Lembrando que em uma reação química, de acordo com Lavoisier, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Ou seja, tem que estar em equilíbrio em massa, ok? Mas e em quantidade de átomos? Também permanece a mesma quantidade. A quantidade que eu utilizei de átomos aqui tem que permanecer aqui. Ele não é destruído e nem formado a mais, não é criado do além, ok? Então, a balanceamento, o equilíbrio aqui tem que permanecer. E é isso que a gente vai estar fazendo agora nas reações químicas, ok? Levando em consideração uma regrinha, a regrinha do macho, ok? O que seria essa regrinha do macho, professor? Isso daí serve como se fosse uma bússola. Ela te dá uma orientação de como fazer o balanceamento de uma reação. Ela te dá um norte. Agora, se realmente vai chegar a resposta através desse norte, nem sempre acontece, ok? Por isso que a gente chama de regra, tá? Não é uma lei. Então a gente vai estar seguindo essa regrinha do macho, ok? Aonde o Mzão aqui, ó, significa que é os metais, aonde a gente começa a fazer o balanceamento. Depois vai para o A de ametais, em sequência o C de carbono, o H de hidrogênio e por último o O de oxigênio, ok? Vamos para um primeiro exemplo aqui, ó, para essa reação aqui, onde a gente tem lá, ó, nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. Então, vamos lá para a palavrinha inicial que a gente tem que colocar para acompanhar o balanceamento, que é a regrinha do macho, ok? Vamos primeiro para os metais. Tem metal nessa reação? Não tem metal nessa reação. Então, ignora. Há metal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem algum metal diferente desse? Sim. Quem? O nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho aqui, ó, desse lado? 2 nitrogênios. E desse outro lado? Um só. Lembre-se, se não aparece nada, é a mesma coisa que tivesse o número 1. Então, ó, 1 vezes 2, 2.
1 vezes 1, 1. Um nitrogênio desse lado, 2 nitrogênios do outro lado. E agora? Então, que número que eu coloco? Se eu coloco, então, o número 1 aqui, eu preciso só colocar um 2 aqui, ó, 2 vezes 1. Agora, fechou a mesma quantidade que eu tenho de nitrogênio aqui com nitrogênio aqui, certo? Fazendo isso, então, o nitrogênio já está balanceado. Então, os ametais já foram balanceados. Tem carbono nessa reação? Não tem. Tem hidrogênio? Sim, possui hidrogênio. Então vamos para o balanceamento dele agora. Percebam que aqui eu não coloquei coeficiente estequiométrico. Então aqui está vago ainda, porém aqui eu coloquei, ok? Então aqui eu não posso mudar, mas aqui eu posso. Então aqui eu tenho quantos hidrogênios? 1 vezes 2, 2. E aqui eu tenho quantos hidrogênios? 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu tenho 6 hidrogênios, que é o lado dos produtos. Agora, lá do lado dos reagentes, eu tenho quantos hidrogênios ainda? Então, tenho só 2. Que número multiplicado por 2 que vai dar um total de 6? Então, o número multiplicado por 2 que dá 6 é 3. Então, 3 vezes 2, 6. Agora, eu tenho 6 hidrogênios aqui e tenho 6 hidrogênios aqui. E agora, a quantidade de nitrogênio também já está balanceada, está feito o balanceamento da reação. Temos lá, então, o coeficiente estequiométrico, ou seja, aquele que nos garante a quantidade estequiométrica aqui, de 1 para 3 para 2. 1 para nitrogênio, 2 para hidrogênio e 3 para amônia. Ok? Então, está feito o balanceamento aí, seguindo a regrinha do macho. E com isso, já completamos aqui a quantidade de hidrogênio e não tem oxigênio, a gente risca, ok? Agora, vamos para uma outra reação. Vamos pensar assim, uma reação mais complicada, professor, para ver se consegue funcionar aí o macho. Então, vamos lá, colocando então a regrinha do macho. Teremos lá, ó, primeiro os metais. Tem metal aqui agora nessa reação? Tem. Quem? O bário. Percebam lá, ó, o bário está aqui. Tenho um bário e um bário. Está balanceado? Sim, só coloca o número 1. Está aqui. Está feito o balanceamento do bário. Agora, vai para quem? Ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quais são os ametais diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio que a gente tem? Nitrogênio e cloro. Ó, nitrogênio, cloro e nitrogênio. Certo? Então, a gente vai para um desses dois aí. Qual dos dois, professor? Qual você quiser. Ok? Vamos lá, então, para o cloro primeiro. 1 vezes 1, 1. Aqui, ó, 1 vezes 2, 2. Aqui eu tenho 2 cloros do lado dos produtos. Agora, do lado dos reagentes, eu tenho quanto? 1 só. Então, que número multiplicado por 1 que vai dar 2? 2. Está aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Cloro está balanceado. Agora a gente tem que ver quem? O nitrogênio, porque a gente não terminou ainda os ametais. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Tem um nitrogênio só do lado dos produtos. E aqui eu tenho 2 nitrogênios do lado dos reagentes. Então, que número que eu coloco aqui para dar 2? 2. Está aqui, ó. 2. Agora, 2 nitrogênios do lado dos reagentes e 2 nitrogênios do lado dos produtos. Ok? Com isso, então, os ametais também estão balanceados. Tem carbono? Não possui carbono. Então, pula. Vai para o próximo. Quem é o próximo? Hidrogênio. Tem hidrogênio? Sim, possui hidrogênio. Percebam que do lado dos reagentes a gente já fez o balanceamento. Ó. Não tem mais como colocar coeficiente estequiométrico. Só falta aqui, ó, na frente da água. Somente dela. Então, vamos lá. Balanceamento do hidrogênio. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 2, ó, percebam o número 1 que está aqui, ó, vai multiplicar o índice que está aqui fora, e o índice que está aqui fora multiplica os índices que estão aqui dentro. Ok? Então, ó, 1 vezes 2, 2. Como eu quero saber do hidrogênio, então vou multiplicar pelo do hidrogênio. 2 vezes 1, 2.
2 hidrogênios daqui com mais 8 que a gente tem aqui, fecham quantos? 10. Que número multiplicado por 2 para somar com 6 para dar 10? Como assim 6, professor? 2 vezes 3? 6. Para chegar a 10 faltam quanto? 4. Que número multiplicado então por 2 que vai dar 4? 2. Entendido? Ou seja, olha lá, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 8, 10. Aqui 2 vezes 3, 6. 6 mais uma quantidade que tem que ser no total 4 para fechar 10. Então 2 vezes 2, 4. Fechou 10. Agora falta quem? O oxigênio. Mas se vocês perceberem, já está feito o balanceamento. Só vamos fazer o que? A conferência da quantidade de oxigênio. Percebam lá, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Agora, olha lá, onde que tem oxigênio? Só aqui na água. 2 vezes 1, 2. Pronto, feito o balanceamento aí, o oxigênio também está balanceado. Ok? Agora, a regra do macho funciona sempre, professor? Não, não funciona sempre. Não vai ter. Ele não é 100%, ele só te dá uma direção. E quando não funcionar, professor? Bom, vamos experimentar. Aqui, ó, no caso da reação da formação da água, tem lá a regrinha do macho. Tem metal? Não, não tem metal. Então, cortou. Tem a metal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio? Não, só tem hidrogênio e oxigênio. Então, corta. Tem carbono? Não, não tem. Corta. Tem hidrogênio? Tem. Vamos lá. Quantos hidrogênios? 2. E aqui? 2. Feito o balanceamento? Sim, está feito o balanceamento. Está aqui, ó. Então, já foi feito o balanceamento. E o oxigênio? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho o quê? 1. Opa! E agora? Não deu certo, ok? Por quê? Ó, se eu colocar um 2 aqui, vai ter que mexer com o hidrogênio. O hidrogênio já foi. Então, não seguiu a regra do macho aí. Como é que faz então, professor? Aquele que der problema, começa a fazer o balanceamento por ele. Entendeu? Qual foi o problema? O nosso problema foi aqui no oxigênio. Então, começa a fazer o balanceamento a partir dele. Então, aqui eu tenho 2 oxigênios, tem que ter 2 oxigênios aqui, certo? Então, ó, 1 vezes 2, 2. Então, 2 vezes 1, 2. O oxigênio já foi feito o balanceamento, falta quem? O hidrogênio. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Então, que número multiplicado por 2 que vai dar 4? 2. Pronto. Então, aquele que te der problema, dor de cabeça, você utiliza para fazer o balanceamento, ok? Entendido? Agora, o professor vai ensinar uma outra forma, quando você utiliza frações. Fração, professor, eu não consigo fazer balanceamento com fração, é muito simples. Vamos lá, para a mesma reação aqui, ó, de formação da água, H2 mais O2, formando aqui H2O. Perceba o seguinte, então, fazendo o balanceamento, seguindo a regra do macho. Vai lá, vai ter então um H2 e um H2. Fechou? O hidrogênio fechou, mas o oxigênio não. Então, quando falta uma única substância na reação toda, tá? Para você fazer o balanceamento, você pode estar utilizando aí a fração para fazer o restante do balanceamento. Como assim, professor? Percebam lá, quantos oxigênios a gente tem aqui? 1 vezes 1, 1. Então, do lado dos produtos eu tenho um oxigênio só. Eu preciso quantos oxigênios aqui, então? Um oxigênio só. Então, olha o macete que o professor vai estar passando. Aquilo que eu quero por aquilo que eu já tenho. Então, o que eu quero? Eu quero 1. Então, aquilo que eu quero por aquilo que eu já tenho. Eu já tenho 2, então 1 sobre 2. Pronto, está feito. Esse é o balanceamento. Mas dá certo, professor? Dá. 2 vezes 1, 2, divididos por 2 dá 1. Pronto, um oxigênio desse lado, um oxigênio do outro. Fechou. É dessa forma que a gente usa a fração. Vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Seguindo a regrinha do macho,
Coloca lá então, macho. Agora, metais primeiro. Tem metal? Não tem. Então, corta lá, não tem metal. Vai para ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem? Tem. Quem? Nitrogênio. Está aqui, ó. Nitrogênio. Então vamos lá, ó. Um nitrogênio aqui com um nitrogênio aqui. Fechou o balanceamento. Tá feito o balanceamento já. 1 e 1. Pronto. Foi o ametal. Tem carbono? Não tem carbono. Então, corta. Tem hidrogênio? Tem. Quantos hidrogênios a gente tem? 1 vezes 3? 3. E aqui? 1 vezes 2? 2. Existe algum número que multiplicado por 2 dê um valor ímpar? Não existe. Um valor igual a 3? Não vai existir. Então, já não fechou o balanceamento aqui, segundo a regrinha do macho. O que a gente vai fazer? Qual foi o elemento que deu problema? Hidrogênio. Então, começamos a partir dele a fazer o balanceamento. Então, ó, tiro os coeficientes, olha lá, e vamos novamente, agora a partir do hidrogênio. Então, eu tenho 3 hidrogênios aqui, aqui eu tenho 2. Ah, professor, mas eu não tenho como fazer. Claro que tem. Se eu multiplicar esse daqui por 3, ó, 3 vezes 2, 6. Que número multiplicado por 3 que dá 6? 2. Só trocou os índices. Ok? Ah, professor, só isso? É. Agora olha o nitrogênio. 2 vezes 1, 2. Eu tenho que ter 2 nitrogênios. Coloquei um 2 aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Fechou o nitrogênio. Certo? E se você percebeu, já fechou quem? Fechou aqui os produtos. Já está feito o balanceamento dos produtos. Está faltando uma única substância, que é quem? O oxigênio. Percebam lá, ó. Então o que eu vou fazer? Quantos oxigênios eu tenho aqui do lado dos produtos? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 2 mais 3 fecha um total de 5 oxigênios. Eu tenho que ter 5 oxigênios aqui. Professor, não tem um número que multiplique por 2 que dê 5. Lembre-se, qual é o macete? Aquilo que eu quero por aquilo que eu já tenho. Eu quero 5 oxigênios. Então coloca lá, ó, 5 por o que eu já tenho. 2. Professor, mas o exercício pede números inteiros. Ok, que é número inteiro? Então multiplica agora tudo isso daqui pelo valor que está dividindo. Vai multiplicar agora toda a reação por 2. Ok? Multiplicando tudo por 2 vai ter o quê? 2 vezes 2? 4. Pronto. Está aqui. 2 vezes 5 meios? É só cortar esse 2 aqui de baixo. Pronto. 2 vezes 2? 4. Está aqui. 2 vezes 3? 6. Pronto. Está feito o balanceamento. Ok, gente? Então, presta bem atenção. O macho, ele te dá um norte, ele te diz, ó, pode seguir esse caminho. Se não funcionar, ele para onde que deu o erro naquele caminho e utiliza, então, a partir daquele carinha que deu o erro. Pode ser um metal, pode ser um ametal, pode ser o carbono, pode ser o hidrogênio e até mesmo o oxigênio. Ok? E a partir deles começa a fazer o balanceamento. E lembre-se sempre que tem esse macete, aquilo que eu quero por aquilo que eu já tenho. Ok?